de modo inicial, nós convidamos, tanto a OAB Nacional quanto o IASP, o professor Miguel Reale Júnior, para proferir a palestra de abertura da cerimônia de posse e de início de trabalhos da Comissão Nacional de Acompanhamento Carcerário do Conselho Federal da OAB, para a realização do monitoramento permanente do sistema carcerário brasileiro. Com a palavra, para nossa honra e satisfação, o doutor Miguel Reale Júnior. Ilustre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, do nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, prezado vice-presidente Carlos Lamáquia, nosso amigo e ex-presidente do Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, cumprimento a todos os membros da mesa, o secretário nacional de Justiça, os membros do Conselho Nacional de Justiça, e todos os presidentes de seccionais que aqui se encontram, e a todos os conselheiros federais, e a todos, senhoras e senhores. Quero inicialmente agradecer a honra de ter sido convidado para iniciar esse diálogo e essa conversa tão relevante sobre tema tão angustiante que é o problema carcerário brasileiro. Agradecer ao presidente Marcos Vinícius e cumprimentar a OAB Federal por esta iniciativa que realiza, tendo o apoio também do presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, José Horácio Ribeiro. Quero iniciar este diálogo lembrando, escrevi um trabalho denominado Crise Perene do Sistema Carcerário. Na verdade, não é uma crise, é uma continuidade desastrosa de absoluto descaso. Em 1977, foi instalada na Câmara dos Deputados uma CPI do sistema penitenciário, sendo relator desta CPI em 1977, o então deputado Ibrahim Abiakel. O relatório de Abiakel, de 1977, portanto, há 50 anos, é absolutamente atual. O desastre que era descrito por Abiakel levou à necessidade de se fazer uma reformulação da legislação penal brasileira e se idealizar a criação ou a constituição de uma primeira legislação sistemática organizada sobre a execução penal. Foi assim que surgiu a reforma do Código Penal de 1984, que, malgrado tenha sido durante a época da ditadura, ela foi constituída por membros que eram opositores ao governo e todos advogados e advogados de presos políticos, e nos deram a liberdade de fazer um trabalho do qual resultou a criação das penas alternativas, a possibilidade que já estava constando da Lei 6.416 da prisão albergue, a constituição efetiva de um sistema progressivo, mas o que era mais importante era realmente a elaboração de uma moderna lei de execução penal que viesse a se acoplar ao Código Penal e ser um instrumento de efetividade daquilo que constava no Código Penal. Portanto, não se pode pensar no Código Penal, na parte geral do Código Penal, sem pensar-se, paralelamente, a lei de execução penal. Fiz parte da comissão que elaborou o projeto da lei de execução penal, e depois passou por uma comissão revisora, da qual eu não participei da comissão revisora da parte geral, houve uma mudança de posições, mas sempre me passou pela mente a ideia de que a lei de execução penal era, antes de tudo, um ponto de partida, não um ponto de chegada. Havia, e continua a haver, críticas de que é uma legislação para a Suíça, é uma legislação europeia, é uma legislação não factível, diante das metas absurdas de se estabelecer, por exemplo, que o regime fechado deva ser cumprido em estabelecimento com celas individuais de 6 metros quadrados, com areação e salubridade nas celas. Mas, na verdade,
nós tínhamos, se fôssemos fazer uma legislação que se adequasse à realidade brasileira, nós estabeleceríamos que as celas deveriam ter 9 metros quadrados com 20 detentos em cada uma delas. Aí nós estaríamos realmente fazendo uma legislação adequada à realidade brasileira. Ou seja, a lei de execução penal criou inúmeros mecanismos que, infelizmente, não vieram ao longo do tempo sendo efetivados. Os mecanismos existem. Os meios de controle estão estabelecidos. Mas houve um absoluto descaso, que veio se agravando na medida em que houve um crescimento da criminalidade, especialmente da criminalidade violenta, especialmente do crime de roubo. Devendo relembrar o seguinte, que nós temos hoje 550 mil presos, por volta disto, com 200 mil presos em sistema de presos preventivos, de prisão provisória, e os demais presos condenados em grande parte por crimes de roubo. Houve um crescimento vertiginoso das condenações por tráfico de drogas, cerca de 100 mil desses 500 mil estão presos ou provisoriamente ou condenados por tráfico de drogas, mas, sem dúvida, o delito que mais leva a um encarceramento é o crime de roubo. E nós temos uma imensa ineficiência policial, que não devemos alardear porque quer criar um imenso insegurança pública, insegurança da população, mas saber que nos crimes de roubo, além da imensa cifra negra de fatos que não são denunciados e levados ao conhecimento da autoridade, a margem de descoberta de autoria desconhecida é de 2%. Imagine se houvesse uma polícia judiciária que tivesse a capacidade de realizar efetivamente a persecução penal, e nós chegássemos aos níveis internacionais de que 20% dos autores dos crimes violentos são efetivamente responsabilizados, nós multiplicaríamos por 10 a nossa população carcerária. Então, temos que olhar para o problema carcerário com vistas a uma efetividade da persecução penal. Olhar com vistas àquilo que deveria efetivamente ocorrer com a responsabilização dos autores de crimes graves com relação à segurança individual, que é o crime de roubo. Lembrar ainda mais que o crime de roubo tem evoluído com a entrada de pessoas na criminalidade que não têm, entre aspas, a experiência da prática delituosa, tem evoluído para o latrocínio, de uma forma extremamente grave. Portanto, temos que pensar o sistema carcerário não apenas em função já da consistente população carcerária do Brasil, 550 mil presos, mas de uma efetividade da ação policial porque o nosso objetivo é efetivamente dar segurança à população. Eu tenho a convicção clara e efetiva de que a pena é castigo. Todas as discussões que podem ser feitas teóricas de que a pena visa a intimidação ou visa a prevenção geral positiva, a reforçar o valor na sociedade ou a recuperação, cede passo a primeiro sentimento daquele que é o grande personagem do direito penal, que é o réu, que é o condenado. É perguntar ao condenado como é que você sente a pena que lhe está sendo aplicada, como castigo. Como é que a sociedade percebe a aplicação da pena? Como castigo. Ou vai se dizer ao condenado, olha, a pena não passa de uma oportunidade que o Estado está dando para que você se recupere. Não é agradável poder dizer isso para o preso. Olha, aqui é uma grande oportunidade. O Estado, a sociedade não lhe deu oportunidade de prosperar na vida, mas agora que você cometeu o delito, todas as oportunidades estão lhe sendo dadas e ele é jogado numa cela com 20 detentos. Portanto, a pena é um castigo, mas ela não pode ser, de modo algum, apenas castigo, apenas aflição. Porque a pena tem várias finalidades, não existe uma finalidade. Não existe a finalidade da pena como castigo, como um dado moral isolado, autônomo, independente.
A pena, ela tem um significado de retribuição, mas ela tem um significado de intimidação e tem um significado de viabilização, não chamaria de recuperação, mas de viabilização, de que o condenado, ao sair, tem a possibilidade de superar os conflitos que são naturais da vida social, ainda mais numa vida social de conflito, de competição, como é a vida atual, capacidade de superar esses conflitos naturais da vida social sem recorrer ao delito, como a via mais fácil de satisfação de desejos. É uma grande tarefa, porque não podemos visualizar que a condenação se esgote na produção de aflição e do sofrimento. E como fazer isto? Aí está a lei de execução, primeiramente, estabelecendo os órgãos da execução penal. Órgãos de execução penal que muitas vezes não têm comparecido no processo de fiscalização efetiva dos presídios. Seja o próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que tem sido desprestigiado ao longo do tempo, que tinha um papel fundamental de fixação da política criminal e legislativa, a legislação penal entregue ao sabor dos interesses e dos fatos, a fiscalização dos presídios, a determinação de interdição por via do próprio Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a indiferença que os órgãos da execução penal têm, a começar pelo juiz, pelo promotor, que pela lei de execução tem a obrigação de fazer visitas mensais aos presídios. De duas uma, ou fazem visitas mensais aos presídios, como Pedrinhas e tantos outros que se reproduzem no país, e fecham os olhos para aquilo que vem, ou não vêm porque não vão aos presídios. Como órgão de fiscalização fundamental e importante, que foi criado pela Lei de Execução Penal, está o Conselho de Comunidade, a ser constituído pelo juiz de execução, e que não é constituído na maior parte das comarcas, para visitação das cadeias públicas, dos estabelecimentos prisionais. O Conselho de Comunidade, que é constituído pela lei de execução por um representante da Ordem dos Advogados e por um representante do Conselho Regional dos Assistentes Sociais do Serviço Social. Esses conselhos não são constituídos. É uma porta que se criava, uma janela que se abria de contato entre a sociedade e o meio prisional. Porque os membros do Conselho de Comunidade não apenas fazem a visitação aos presídios, mas entrevistam os presos, constatam quais são as suas necessidades essenciais de alimentação e de saúde, representam os presos junto às autoridades, arejam o sistema. Mas esses conselhos não existem, e a Ordem dos Advogados se vê manietada de não poder dar a sua contribuição. Contribuição essa que agora surge de forma mais organizada, por via da iniciativa do presidente Marcos Vinícius e dos presidentes seccionais, que começaram a fazer os mutirões e as visitações, e agora também a propositura de ações civis públicas. E o Conselho de Comunidade é absolutamente essencial para esse contato do meio prisional com a sociedade. Todos esses mecanismos que estão previstos na lei são letra morta. A espinha dorsal da lei de execução penal é o trabalho. Não é possível jogar-se o preso na ociosidade. Se imagina que a ociosidade é aquilo que o preso deseja. Não é. É a principal moeda de troca dentro do presídio que o chefete da cadeia, o velho cão de cadeia, que domina o presídio, os líderes de facção, negociam dentro do presídio, porque o trabalho salva. Basta ver o que acontece com cada um de nós. Nós nos definimos por aquilo que nós somos. Quando se conhece alguém, se faz sempre a primeira pergunta: o que você faz? Porque é a partir do que se sabe que o outro faz, se define o seu perfil, o seu horizonte. Temos que lembrar que o preso sofre um processo terrível, que é o processo de prisionerização. Ele cumpria vários papéis sociais: pai, filho, trabalhador, amigo.
ele é destituído de todos esses papéis e sofre o processo de carcerização, em que ele é destituído de todos esses papéis, em que ele passa a vestir a roupa de brim do presídio, o corte de cabelo do presídio. Ali ele perde todos os papéis sociais e se enquadra num outro mundo que tem um outro código, e que tem dois poderes se disputando, que é o poder da administração oficial e o poder paralelo do chefe de cadeia e do chefe de facções, ao qual efetivamente ele tem que se submeter. E na hora que ele perde todos os papéis, se ele cai na ociosidade, é o desespero, é o caminho para a doença mental. É o esgarçamento da capacidade de iniciativa. Portanto, o trabalho salva a rigidez mental. E que seja um trabalho que não seja exclusivamente de artesanato, que não venha a ter utilidade posteriormente ao sair da prisão. A lei de execução fixa isso. O trabalho, portanto, é o cerne. Na lista de deveres e direitos dos presos, os deveres vêm antes, e o primeiro dever do preso é o cumprimento do trabalho. Tanto que o descumprimento do trabalho constitui falta grave. Por que se estabeleceu isto? Se estabeleceu isto porque se tinha certeza de que só o trabalho poderia dar condições efetivas de sobrevivência digna, porque a perda da liberdade não pode se constituir na perda da dignidade. E a dignidade do homem se perde na ociosidade. Isto é que é fundamental na lei de execução penal, o trabalho como espinha dorsal, porque leva à profissionalização, leva ao desconto da pena em cada 3 dias de trabalho, um dia menos de pena, leva à possibilidade de recebimento no pecúlio, que vem auxiliar ao sustento da sua família. Ou seja, só que o quadro que temos do sistema prisional brasileiro é de que existem celas, mas não existem oficinas de trabalho, não existe indústria, não existe trabalho prisional, especialmente no semiaberto. Semiaberto? O que é semiaberto? Onde estão os semiabertos? Se há uma passagem obrigatória do sistema fechado para o sistema semiaberto, qualquer encanador sabe que é necessário ter canos da mesma largura para a passagem de um sistema para outro. Quando estive à frente do Ministério da Justiça por breve tempo, consegui fazer uma reunião de todos os governadores do Palácio do Planalto para assinatura de convênios de criação de presídios semiabertos. Porque é mais barato, não tem muralhas, menos condições de segurança, semiabertos que poderiam ser industriais ou agroindustriais. Mas, infelizmente, depois que saí do Ministério, os semiabertos foram absolutamente abandonados. Custa pouco. Por que o administrador quer construir só sistema fechado com os custos que tem as muralhas e todo o sistema de segurança? Então não há passagem. Não havendo a passagem, como já está até sendo decidido pelo STJ, pelo próprio Supremo, e é a posição do ministro Gilmar Mendes, é evidente que o preso não pode arcar com os ônus de permanecer no sistema fechado por ausência de vaga no semiaberto. Não tendo semiaberto, vai para o aberto. Aberto, aliás, que não existe, porque não temos prisão albergue no Brasil. Então vai para casa. Isso significa o quê? Fragilização da resposta penal. Absoluta fragilização da resposta penal. Até porque o semiaberto também não se constitui, pela lei de execução, em poder sair todo dia da prisão e ir trabalhar fora. Isso foi construção jurisprudencial. Porque na lei de execução existem limites de tempo que o condenado pode trabalhar fora, porque o que rege o trabalho do sistema semiaberto não é o Código Penal com aquela expressão, aceita, admissível o trabalho externo. É a lei de execução que estabelece os limites do trabalho externo. Mas isso também não tem sido aplicado. A prisão albergue não existe porque, no primeiro dia que um preso albergado cometeu um crime, colocado no banco dos réus foi a prisão albergue, não foi o preso. E a prisão albergue passou a ser execrada por toda a sociedade. Então o sistema está manco. Uma outra questão fundamental
essencial, que aí a ordem pode dar uma imensa contribuição, que é a assistência judiciária. Mesmo porque os defensores públicos são poucos de todo o país, e os defensores públicos destinados à prestação de serviços na execução penal, na fase de execução penal, são extremamente limitados. Além disso, os próprios, como em São Paulo, os próprios advogados conveniados não estão prestando serviços de assistência judiciária. Isto significa que o preso está sem esperança, ele está jogado no presídio, na ociosidade, sem trabalho, submetido à lei do cão, à lei da cadeia, e não à disciplina administrativa, e sem a expectativa, a esperança de poder ver a liberdade, porque ele não tem um advogado. O advogado leva a capacidade de resistência ao sofrimento da perda da liberdade. O advogado, mesmo que revele a verdade da situação prisional do condenado, é melhor do que não saber qual é a sua situação. Sem assistência, o advogado é aquele braço amigo que chega e que dá alento. E sem assistência judiciária, o desespero só pode aumentar. Então, há mecanismos, assistência social, assistência psicológica, assistência médica, assistência religiosa. São várias das assistências, mas eu estabeleço, sem dúvida nenhuma, como primordial a assistência judiciária. Que aí a Ordem dos Advogados pode fazer, aí transformar realmente este monitoramento que hoje se estabelece, desta comissão de acompanhamento do sistema prisional, pode trazer uma grande contribuição para que haja um esforço dos advogados no sentido da prestação de serviços de atendimento jurídico aos presos. Mas queria destacar um outro ponto que me parece fundamental, que é a assistência ao egresso. Tenho insistido muito nisto e foi um dos pontos nos quais eu mais me dediquei na elaboração da lei de execução e no projeto de lei de execução que desde 2000 se encontra, foi uma pequena remodelação do sistema, do sistema da lei de execução penal, num projeto que foi apresentado na comissão que presidi em 2000, em que se ampliava a assistência ao egresso. Por quê? Porque não adianta nada dar assistência psicológica ou social dentro do presídio. Porque o preso sofre um outro choque. Se ele sofre o choque da prisionização, de que falava Augusto Thompson, ele sofre depois o que chamo do choque da liberdade. Ao sair no mundo livre, ele está sem capacidade de iniciativa e de viver pelas suas próprias pernas, de andar pelas suas próprias pernas. Digo, o preso precisa de uma fisioterapia de alma para poder caminhar por si próprio no mundo livre para o qual ele retorna, estigmatizado pela condenação, rejeitado pela família, rejeitado pelo seu meio social, pelos seus amigos, pelos seus companheiros de trabalho. Ele volta, esta volta à liberdade é um imenso desafio de retornar ao mundo livre do qual ele ficou afastado e para o qual ele precisa ser auxiliado. Precisa haver uma intermediação que ligue o condenado ao mundo livre, à sua própria família, aos seus filhos que o rejeitam, à sua mulher, à sua sogra, aí garantidamente. Ou seja, é necessário, portanto, um grande auxílio para que ele se acomode novamente ao mundo livre. Porque se ele não se acomoda ao mundo livre, ele vai retornar ao mundo no qual ele era alguém, que é o mundo prisional. O delito passa a ser uma via de escape do sofrimento da rejeição, como se ele tivesse ali o passaporte amarelo de Jean Valjean ou a flor de lis impressa na testa. Portanto, o grande desafio é este auxílio ao egresso.
porque os índices de reincidência são alarmantes. São alarmantes os índices de reincidência. E quem é que paga o preço dessa reincidência? É a sociedade. É a sociedade que paga com uma nova vítima. É o erário público que paga com o novo custo do processo. É o erário público que paga com o custo de uma nova internação num presídio. Portanto, é de todos o interesse de que não haja a reincidência. São imensos os desafios que se colocam à nossa frente, sabendo que esses desafios já estão postos pela lei de execução, mas em que, em grande parte, não foram efetivados. Sabe-se que é desta indiferença que a primeira medida que muitas vezes o governante toma para a redução dos gastos é reduzir a aplicação de recursos na área penitenciária, ou aplicá-los tão somente no sistema fechado, porque é obra que pelo menos aparece. Então, esse papel crítico de fiscalizador da Ordem dos Advogados torna-se essencial e fundamental. É um momento de se estabelecer esse marco que está sendo criado hoje aqui no Conselho Federal para mudarmos ao longo do tempo. Isto não é um processo de prazo curto, é um processo de prazo longo, mudarmos, mas tem que se dar o primeiro passo, e esse primeiro passo está sendo dado hoje aqui pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu venho trazer as minhas angústias que estão sendo vividas há 30 anos, desde a implantação, desde a promulgação da Lei de Execução Penal. O meu desespero se acalma na medida em que eu vejo que esta questão está sendo objeto da mais firme atenção da advocacia brasileira, e com a presença aqui de membros do Conselho Nacional de Justiça, com o representante do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional, da Secretaria Nacional de Justiça, e das representantes de secretarias de justiça, dos presidentes das seccionais, eu saio com um alento e com expectativa de que finalmente possamos dar passos mais efetivos para a solução de um problema que nos envergonha e nos toca o coração. Muito obrigado.